Novamente, paz do Senhor para todos, amém? Amém. Nós vamos dar continuidade ao assunto que está na tela, que é muito importante. E nós ainda vamos voltar naquele tema sobre os pilares, os princípios que regem a nossa fé e a nossa estrutura como cristãos, que é o caráter, né, e outros assuntos que nós iniciamos no primeiro dia de aula, no primeiro culto desse ano, no culto de ensino. Mas hoje, né, nós vamos dar, os irmãos que gostam de anotar, alguns meninos aí, jovens, pediram colocar até uma mesa aqui para eles. Será que, deixa eu fazer um pedido, tenta colocar aquela mesa marrom ali, ou uma mesa comprida lá atrás, só para esses meninos aqui da frente, que eu acho que vale a pena. Aqui para eles, aqui, traga que vê se fica melhor para eles. Aí vocês se espalham um pouquinho, tá? E aí pode colocar os cadernos em cima da mesa, se não for atrapalhar, né? Alguns deles me pediram para isso. Nós hoje vamos falar da continuidade sobre a origem do povo hebreu. Por que é importante nós passarmos por esta fase, por esta etapa de aprendizado? E eu quero aqui, é importante ressaltar que nós não estamos estudando o livro de Gênesis, nós estamos estudando a história de Israel. Mas, porém, tudo se inicia lá no Gênesis, por isso que nós temos que navegar pelo livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre a origem desse povo, ou um pouco, né, gente? Porque se a gente fosse falar em detalhes, nós ficaríamos aqui talvez um ano falando só do livro de Gênesis. Mas no início da aula passada, ou na aula passada, nós demos uma introdução sobre o que nós iríamos falar. Hoje, nós vamos falar propriamente dito sobre a origem desse povo. Então, nós vamos começar, né, como bom início do princípio, é óbvio, é claro. E nós vamos falar sobre o primeiro nome que dá origem a esse povo, a esta nação, a esta etnia, porque tudo é envolvido, não é só um povo. Não é só uma nação, é uma religião. Israel, judeu, não é só religião, é povo, é etnia, é nação. Então eles têm, você vai acompanhar comigo e vai observar que eles têm o significado muito relevante, muito importante. Por exemplo, vamos começar com a primeira coisa que nos chama a atenção, que é o nome Éber, tá? Anote aí na sua Bíblia ou no seu caderno, tá bom? A primeira coisa que nós vamos discorrer hoje é sobre o nome Éber. O nome Éber, no hebraico, ou a palavra Éber, ela se pronuncia, eu vou transliterar, tá? Eu não vou nem escrever no hebraico e nem traduzir no momento, eu vou transliterar. O que é uma transliteração? Uma transliteração é quando você pega um nome de uma certa origem, de uma língua, e traz para a sua língua no som que você entende. Entendido? Então nós temos a palavra em português, Éber. Porém, no hebraico, Éber não é Éber. Éber é Éver. Então a primeira palavra que nós temos é Éver. A palavra Éver, ela vem da palavra hebraico, novamente uma transliteração, Ivri. A palavra Éver vem do hebraico, que significa Ivri, que é Ivri. Agora, e o nome Éber, ele também vem do original, Avar. Preste atenção que é muita informação. Hoje eu vou tentar correr, mas de uma corrida que você possa me acompanhar, tá? Eu vou tentar correr de uma forma que você possa me acompanhar, porque hoje temos muita informação sobre esse assunto, para que a gente não se detenha aqui por muito tempo. Por que é que faz sentido eu falar para você de Éber, que no hebraico a transliteração é Éver, que significa Ivri, que vem da palavra
Avar. Por quê? Agora vai começar a fazer sentido para você. Quando você lê um texto bíblico, por isso que é importante você entender ou ter um pouco de noção dos originais. Quais são os originais hoje? A Bíblia foi escrita em hebraico, grego e qual outra língua? Aramaico. 3 línguas, por exemplo. 85%. Por isso que esse livro é difícil de compreensão. Porque 85% do livro de Daniel, ele não é escrito nem em grego e nem em hebraico. Ele é escrito em aramaico. Só para você ter uma noção, para que a gente possa se situar. Logicamente não é a mesma coisa, mas novamente quero dizer, para que você se situe. É a mesma coisa que nós brasileiros falamos com a língua português. Então temos os nossos irmãos que falam em espanhol, eles falam em espanhol. O aramaico é mais ou menos como se fosse o espanhol. Não é igual, mas é mais ou menos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a palavra em, eu vou escrever em português, transliterando. A palavra em, no hebraico, é para mãe. No aramaico, perdão, no hebraico exato. No hebraico é em. No aramaico, ela é ima. É a mesma palavra. Inclusive, eu quero aqui deixar um adendo que quem assistiu a série Chosen ouviu muitas vezes dentro da conversação eles falando ima. Alguém se lembra dessa parte? Ima é mãe. Em contrapartida, a mesma palavra. Temos a palavra av. Alguém sabe o que quer dizer av? Pai em hebraico. Agora no aramaico, Abba. Então está intrínseco, está dentro da língua hoje dentro do hebraico está intrínseco algumas palavras em aramaico. Exemplo, vou facilitar para você. Hoje nós no português não temos algumas palavras que são internacionais. Por exemplo, qual palavra internacional que nós temos hoje? Pizza. A palavra pizza é portuguesa? É brasileira? Não, é uma palavra internacional. Qual outra palavra que nós temos dentro do nosso vocabulário que é inglês? Hot dog, né? Vamos ali comer um hot dog. Se falar hot dog, todo mundo sabe o que é hot dog. É um cachorro quente. Então, da mesma forma, acontece e está acontecendo dentro do hebraico. Então, nós temos 3 línguas: hebraico, grego e aramaico, onde a Bíblia foi escrita. Agora, por que eu estou dizendo isso? Para facilitar, para que você entenda que os nomes que nós encontramos na Bíblia, eles têm o seu significado. Às vezes, não que a gente queira ser muito, chato, taxativo, exigente, mas quando a gente senta para ouvir alguém falar, e eu já e eu gosto de ouvir as pessoas falar, porque aquele que não aprende, ele já começou errado, ele já está desaprendendo. Nós temos que aprender sempre. Eu tenho que sentar para ouvir alguém falar, né? Mas quando a gente ouve alguém falar que fala uma coisa que está fora daquilo que a gente sabe que é verdade, a gente fala assim, ele precisa de um pouquinho mais de informação. E é para isso que nós estamos aqui nessas noites de terça-feira, para aprendermos juntos com a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, voltando ao nome Eber, no hebraico ele se pronuncia Ever, que vem da palavra Ivri, tá? E o nome Eber vem do hebraico original Avar. Eu apaguei o Avar, está ali. Avar, que significa, agora você vai começar a entender. O nome Avar, ele significa atravessar. Preste atenção que agora sua mente vai dar um clique. Nós estamos falando de Eber. Talvez tenha alguém que está ouvindo Eber, Avar e não está entendendo nada, mas daqui a pouco você vai entender. A palavra Avar quer dizer atravessar. Vou escrever rapidinho,
tá? Ou aquele que atravessa, ou nômade, ou peregrino. Esse é o início da origem do povo de Deus, do povo de Israel, com base na pessoa de Éber. Espera que nós vamos entender, você vai entender, tá? Agora observe como tudo se encaixa e como Deus cumpre na sua íntegra as suas palavras e as suas promessas. Brenda, agora eu vou precisar de você. Alguém, eu acredito que todos estão com a Bíblia aberta no livro de Gênesis. O primeiro que encontrar para mim aí, Gênesis capítulo de número 15, verso de número 13. Você vai entender agora o que significa o nome Ever no original, que é Avar. Alguém encontrou Gênesis 15, 13? Levante a mão lá, corra lá por gentileza. Então disse Abraão: saibas de ser que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Amém. Então nós vimos aí a palavra peregrina, que vem da palavra Avar. Então quando você olha para o nome Éber, você começa a associar. Quem é Éber? Éber é um peregrino. Éber é aquele que atravessa. Espera aí que nós vamos chegar ainda na travessia, tá? Eu quero que o Senhor me dê tempo hoje. Éber ou Ever ou Avar é aquele que atravessa. Agora, Gênesis capítulo de número 10, versos de número 21, depois Gênesis 10, versos 22, depois alguém abra Gênesis 10, verso de número 6, e depois Gênesis 10, verso de número 2, tá? Então vamos lá. Em Gênesis 10, 21, nasceram os hebreus que vieram de Abraão, Isaque e Jacó. Vou repetir. Em Gênesis capítulo 10, verso 21, nasceram os hebreus que vieram de Abraão, Isaque e Jacó. Se eles nasceram dos hebreus, é porque o pai deles era quem? Éber. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 10, leia já o 21 e o 22, por gentileza. 21 e 22? Por gentileza. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber. Leia de novo que eu não entendi. Por gentileza. A Sem, Ok. que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velhos de Jafé, também lhes nasceram filhos: Elã, Assur, Afaxede, Lude e Arã. Pronto, muito obrigado. 10, 22. Agora, leia o 22 para a gente. Só a primeira parte do 22. Agora eu estou te acompanhando aqui. Os filhos de Sem são. Os filhos de quem? De Sem. Sem. Então, a primeira linhagem saiu dos filhos de Sem. Vamos ler de forma ao contrário, porque a gente deveria ler dos menores para os maiores, mas eu estou seguindo a sequência que a gente conhece. Sem. Agora vamos ler Gênesis 10, verso 6. Quem pode ler para nós, por gentileza? Os filhos de quem? Os filhos de Cã, porque aí depois vem a geração. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente está partindo da primeira origem, da primeira parte. Agora, 10, 2. Os filhos de Jafé são. Pronto. Então nós temos aí os filhos de quem? Sem. Os filhos de quem? Cã. E os filhos de Jafé. É de onde inicia tudo. E esses são todos filhos de Éber. Tá bom, gente? Então vamos lá. Na semana passada, houve alguma coisa interessante que ficou meio suspensa no ar por conta do tempo. Nós falamos sobre a linhagem piedosa de Sete. Quem se lembra disso? Diga amém. Amém. Sete, quem foi Sete? Sete foi o filho. É importante eu falar isso, porque hoje eu vou falar com detalhes.
porque Sete foi o filho de Adão e Eva, nascido depois que seu irmão Abel foi morto por Caim. Agora, um fato interessante e importante que nós precisamos atentar a ele. Após o assassinato de Abel, quem morreu? Quem matou? Sete nasceu como um novo filho, tá? Após o assassinato de Abel, Sete veio a nascer como um novo filho para Adão e Eva. Filho de quem? Adão e Eva. E a ele foi dado como um substituto. Ele tomou o lugar de Abel, lembrando e mostrando que Adão e Eva, aí é onde a gente vai desmistificar algumas coisas aqui. De onde então surgiu isso e aquilo? Preste atenção que é Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Diga comigo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lembrando isso que nós acabamos de ouvir, e nos mostra que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Na cabeça de algumas pessoas, eles só veem os filhos de Adão e Eva, só o Caim e o Abel, tá? Mas Adão e Eva tiveram filhos e filhas. O nome Sete, falando de significado novamente, o nome Sete, ele tem o significado de colocar ou designar. Quem está anotando, anote. O nome Sete, eu gosto de anotar no canto da minha Bíblia, mas você tem o seu caderno, o seu material, anote, escreva, gente, porque isso aqui, quem for pregar e ensinar depois, dá um baita de um esboço, porque as pessoas não erram. Se você pregar Bíblia, você pode pregar 2, 3, 4 horas que ninguém arreda o pé. Eu tenho uma certa suspeita de que algumas pessoas, quando começam a falar trazer muita revelação, eu me preocupo em saber aonde está isso na Bíblia. Nós temos qual que é a característica da igreja bereana? A igreja que analisa, a igreja que verifica onde tem um pastor, e esse eu recomendo que você o siga. A frase dele é a seguinte: me mostra na Bíblia onde está isso. Entendeu? Então é muito importante nós anotarmos, entendermos. Tá, vamos voltar lá. Sete foi filho de Adão e Eva, nascido depois que seu irmão Abel foi morto. Após o assassinato de Abel, Sete nasceu como filho para Adão e Eva, e a ele foi dado como substituto. Lembrando que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Agora, o nome Sete também tem significado. Veja que aqui nós já colocamos vários significados. O nome Sete também tem o seu lugar na Bíblia, porque ele tem o significado. Todas as vezes que o menino nascia, né, entre os judeus, eles tinham o cuidado de como colocar ou qual nome colocar no filho. E aqui vai uma dica para nós, né, para essa geração que está vindo aí quando se casar. Muito cuidado no nome do seu filho. Por exemplo, o meu filho Lucas. Lucas quer dizer iluminado, aquele que brilha. Aí quando veio a nossa pequena, a gente ficou na dúvida, ia colocar Larissa, ia colocar outro nome lá com L, lá não me lembro. E me veio ao coração o nome Letícia. E eu procurei o nome Letícia, o significado. Letícia significa joy. Posso falar em inglês? Joy, alegria, regozijo. Tá? Então muito cuidado. O nome Sete significa colocar e designar. Tá? Então há uma importância no nome, porque colocar ou designar está sugerindo que ele foi dado por Deus como um presente especial para substituir a perda de Abel. Então, quando eles colocam o nome no menino de Sete, eles estão dizendo: esse vai substituir o filho que eu tive do Senhor. Tá bom? Então, de Sete, até aqui tudo bem? Alguém está entendendo? Alguém precisa tudo certinho? De Sete nasceram gerações posteriores. Veja,
A raça humana está continuando. Qual que é a ordem de Deus? Crescei e multiplicai. Né? Então a raça humana está crescendo, está se multiplicando. De Sete nasceram gerações. Gente, às vezes você pega um texto de um capítulo ao outro, você não sabe, porque a Bíblia, eu volto a dizer o que eu disse semana passada, se ela fosse dar pormenores, não teríamos como carregá-la. Lembre-se, o que é a Bíblia? A Bíblia é um compêndio de livros. O que é um compêndio? É um agrupamento, é um compacto de vários livros. Então, de Sete nasceram gerações posteriores. Ele teve então filhos e filhas, e a sua linhagem continuou através de seu filho Enos. Diga comigo, Enos. A genealogia de Sete é mencionada em Gênesis capítulo 5. Nós não vamos ler esse texto, mas eu quero que você anote e leia em casa. Aonde se encontra, em Gênesis capítulo 5, uma lista, uma série dos patriarcas desde Adão até Noé. Agora, no ponto que eu queria chegar, Sete, nós dissemos semana passada, ele é conhecido entre os teólogos Sete é conhecido por sua piedade e a sua devoção a Deus. Ele e a sua descendência foram descritos como os invocadores do nome do Senhor. Agora eu vou ler um texto com vocês que é Gênesis capítulo de número 4. Quem achar, levante a mão por gentileza. Gênesis 4, verso 26. Aonde indica que a sua busca espiritual e o seu relacionamento com Deus. Por isso, os teólogos chamam de Sete a linhagem piedosa. Gênesis capítulo de número 4, verso de número 26. Pode ler, gente. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. E então começou a invocar o nome do Senhor. E então o que? Repita. Começou a invocar o nome do Senhor. Quer dizer que antes não invocava o nome do Senhor. Observem bem, que através de Sete, o seu filho, a sua geração, veja só, a geração corrupta estava sobre a terra. Eram homens maus, perversos. Por quê? Porque estavam seguindo o exemplo do pai. Quem era o pai que ficou? Caim. Por isso que quando eu vejo uma criança, eu vejo o pai na criança. Eu não vejo a criança, vejo o pai, porque a criança é o reflexo daquilo que ela aprende em casa. A igreja não é lugar de ensinar pessoas. A escola não é lugar de ensinar pessoas. Você vai aprender a ler e escrever na escola. Mas o caráter, a educação, a postura, o comportamento, o respeito, não se aprende na igreja, não se aprende na escola. Aprende em casa. Por isso nós temos que entender, pastor, por que o senhor pega tão forte nisso? Porque está na Bíblia. Leia novamente esse texto, coloca lá para ela novamente, Brenda. Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então se começou a invocar o nome do seu pai. Ensina o seu filho a invocar o nome do Senhor. Ninguém é perfeito, ninguém aqui é santo, ninguém tem uma auréola como um santinho, como um anjinho pintado lá do barroco, né, das nossas Minas Gerais, um santinho com uma argolinha na cabeça. Ninguém é assim, gente. Mas nós precisamos entender que tudo parte de dentro de casa. Às vezes tem pais que estão procurando solução para os filhos, quando na verdade é eles que precisam de conserto. É eles que precisam de aprender, é eles que precisam dar exemplo ao seu filho, porque é natural. Tem um ditado que diz assim, que o galho não cai muito longe da árvore, a fruta não cai muito longe do pé. Então aprendam, se o seu filho está dando problema, ensina. Por isso que Provérbios 22:6 diz o quê? Ensina o menino, ensina a criança, tá bom? Agora observe isso, a ordem de Deus era para crescer e multiplicar, sim ou não? Sim. Então a Bíblia não relata especificamente, tá? Quem foi
a esposa de Caim. A única resposta, preste atenção, eu disse semana passada, eu vou dizer novamente, o que a Bíblia diz eu falo, e o que a Bíblia não diz eu faço o quê? O que a Bíblia diz eu falo, o que a Bíblia não diz eu calo. Vamos dizer, o que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz eu calo. A única resposta possível, a única resposta plausível é que a esposa de Caim tenha sido a sua irmã, ou a sua sobrinha, ou a sua neta, sobrinha neta, o que foi? Porque eles continuaram, gente, eles deram continuidade, tá bom? A Bíblia não diz com qual idade que Caim matou Abel, ou seja, a Bíblia não diz qual a idade de Caim quando matou Abel. Gênesis capítulo 4, verso 8. Deixa eu ler aqui rapidinho para ganhar tempo. Verso 8 do capítulo 4 de Gênesis. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Porém a Bíblia não diz com quantos anos, tá? A Bíblia não fala. Uma vez que eram ambos, preste atenção na lógica, agora existe uma lógica de raciocínio. Uma vez que eram ambos fazendeiros, porque se você estudar, ler o texto, você vai ver, eles já estavam trabalhando no campo, eles eram fazendeiros, eles eram agricultores, eles eram rurícolas. Uma vez que ambos eram fazendeiros, provavelmente eles já eram adultos, possivelmente com suas próprias famílias, tá bom? Adão e Eva certamente havia tido também filhos além de Caim e Abel, na época em que Abel foi assassinado, tá? E com certeza também tiveram filhos e mais filhos depois. Gênesis 5:4, olha o que diz. Gênesis, capítulo de número 5, verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, tinha um pouquinho de idade, não tinha? E gerou o quê? Filhos e filhas, tá? O fato de a Bíblia apenas contar a história rápida dos dois irmãos, Caim e Abel, não quer dizer que eles não tinham irmãs também. A Bíblia se deteve nessa parte apenas no que era mais importante de passar, a ideia e a mensagem. O fato de Caim ter temido, olha que coisa interessante isso aqui também. O fato de Caim ter temido por sua própria vida depois de ter matado Abel, Gênesis 4:14, vamos lá. Que depois que Caim mata Abel, ele fica com medo, ele fica atemorizado. Gênesis 4:14, olha só. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Tá? O fato de Caim ter matado Abel indica que ele provavelmente tenha tido medo. Tá? Por quê? Porque não quer dizer que as outras pessoas, né, ou seja, os netos, os sobrinhos, os bisnetos, os parentes de Adão e Eva naquele tempo, poderiam também querer vingar a morte de Abel. Amém? Até aqui entendido? Alguma dúvida? Ok. Agora, outra coisa interessante, e hoje o tempo está correndo mais do que uma bala, né? Já a esposa de Caim, Gênesis 4:17, era provavelmente, repito, esposa de Caim era provavelmente filha ou neta de Adão e Eva. Gênesis 4:17. Gênesis capítulo 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela conheceu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Eu precisava passar por este caminho da descendência piedosa de Sete para vocês saberem que o sentido, o significado, a importância e por que é que tudo isso está diante de nós e esclarecido da forma que estava. Agora vamos ao que nos interessa também. Os patriarcas Abraão,
Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas, são os pilares. São os homens que, quando você fala deles dentro da comunidade judaica, tem um peso muito significativo, muito importante. O que acontece agora, gente, com a história do povo de Deus? Nós saímos um pouquinho lá do princípio de Gênesis, vimos a questão de quem nasceu de quem matou quem, por que casou com quem, a origem de quem. Vamos caminhar um pouquinho, porque nós não precisamos nos deter naqueles detalhes ali do início de Gênesis. Agora vamos nos deparar com uma família e com uma história muito importante, que é a história de Abrão, antes de ser recebido como Abraão. Abrão, ele sai de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que é uma região da Mesopotâmia. Eu vou apagar aqui e vou escrever para vocês. Abraão, quando você lê na Bíblia Ur dos Caldeus, você sabe que Abraão veio de lá. Ele sai, Abraão mora numa região chamada Mesopotâmia. Tá? Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela vem do grego, tá? A sua origem é grega e significa terra. Alguém disse alguma coisa? Terra, eu pensei que você tinha dito, é o que eu ouvi falar aqui. Terra entre rios. Preste atenção, gente. Quando você ouvir a palavra Mesopotâmia, olha o significado das palavras novamente. Terra entre rios. A palavra mesos, lembre, é grego, mesos, né, de meso, e a palavra potamos, grego, que é juntas formam Mesopotâmia, que é terra entre rios. Essa região, tem um mapa aí, coloca o mapa 8, mapa de número 8. Mapa de número 8. Essa região localiza-se entre os rios mais conhecidos do Oriente Médio. Quais são eles? Tigre e o Eufrates. Tigre e o Eufrates. Vamos ver o mapa. Temos ali os assírios lá em cima, a Mesopotâmia está ali, ó. E naquelas duas faixas azuis, onde está o marcado de amarelo, aquele azul lá são os rios. De um lado está em cima está o Tigre e embaixo está o rio Eufrates. Toda essa região é a região ali, olha, veja só que você pode ver Nínive lá em cima, tá vendo? Você pode ver a região dos Sumérios, aonde Abraão passou parte do seu tempo e foi influenciado religiosamente. Por isso que a sociologia diz que o homem é produto do meio. Mas Jesus veio para dizer que não. Nós somos produtos formados e gerados por Deus. Porque a gente tem vários exemplos na Bíblia, como Misael, Ananias e Azarias. Se eles fossem produtos do meio da Babilônia, eles seriam como eles, adorariam o mesmo Deus como eles, se prostrariam às mesmas imagens, comeriam as mesmas coisas. A sociologia diz que o ser humano é produto do meio, mas nós não podemos ser influenciados. Quando seu filho for para o college, ore sobre ele, diga: sobre a sua vida não vale encantamento e nem influência. Você, meu irmão, que está aqui sentado nessa cadeira hoje, ninguém tem o poder de te influenciar, mas você tem a capacidade de influenciar os outros.
Porque quem está dentro de você é o Espírito de Deus. Não vai na conversa de outro. Tem muita gente que é, como é que é aquele negócio lá? Maria vai com as outras. Crente não pode ser assim. Crente não deve ser assim. Nós não somos produtos do meio. Amém, gente? E olhando por esse prisma, Deus precisou fazer um trabalhozinho extra na vida de Abraão e a sua família, por conta de uma promessa. Então ali naquela região moravam os povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia é o que, gente? Terra entre rios. Então estava ali. Acima temos o rio Tigre e abaixo temos o rio Eufrates. Observe ali que cá embaixo temos o Caldeus, que é a Caldeia, Ur dos Caldeus, Uruk, os Sumérios, a Babilônia estava nessa região. A Babilônia. Por isso que a influência religiosa era muito forte, gente. Agora, nós vamos ver muita coisa, e é bom olhar para esses mapas que a gente vai começar a se localizar. A gente vai ver muitas coisas que você vai ver, poxa vida, Israel saiu lá daquela terra e veio peregrinar e cair aqui dentro da Babilônia. Dentro de um lugar onde a cultura é pagã, onde eles não tinham temor a Deus, serviam e adoravam a vários deuses, confundindo. Por isso que o povo de Deus vivia como Éber. O que quer dizer Éber? Quem se lembra? Peregrino. Viviam peregrinando como nômades, porque erravam, eram errantes. Olha, aqui está um adendo, um exemplo para nós. Aquele que vive batendo cabeça por aí, hoje está aqui, amanhã está ali, não consegue firmar o seu pé, não consegue alicerçar, não consegue crescer, não consegue criar limo, não consegue criar estrutura, não consegue criar raiz, é porque são peregrinos. A única forma de sermos peregrinos biblicamente é nessa terra, porque nós não somos daqui, a nossa moradia, o nosso ponto final é Israel. Quantos estão entendendo? Amém? Então essa região localizada entre os dois rios. Abraão sai de Ur dos Caldeus, terra da idolatria. Coloque aí, gente, esse é por minha conta. Ur dos Caldeus, terra da idolatria. Por que é que Deus abomina a idolatria? Não é uma religião, não é um grupo de pessoas, não é uma denominação. Por que é que Deus abomina a idolatria? Abraão sai de Ur dos Caldeus, terra da idolatria, para um direcionamento da parte de Deus. E a sua capacidade de obedecer à voz de Deus, de entender a direção divina e entregar o que era significativo para Deus, que foi o seu filho, seu único filho Isaque, fez de Abraão uma grande nação e redundou em bênçãos para a sua descendência. Quando nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos, entendemos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós entendemos a voz de Deus e quando nós obedecemos a voz de Deus, toda uma geração é abençoada. Amém? Quando nós ouvimos, quando nós entendemos e quando nós obedecemos. Eu não tenho culpa que o meu pai foi daquele jeito. Eu não tenho culpa que a minha mãe foi do jeito que ela foi. Mas eu agora entendo, à luz da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Porque ninguém vai se der por culpado diante de Deus. Ah, Senhor, eu não sabia. Peraí, você estava na igreja há 10 anos. Você estava na igreja há 20 anos, ouvindo o seu pastor, ouvindo a liderança, sentando e estudando, e ainda praticou alguma coisa errada? Por quê? Porque você não entendeu a voz de Deus. Quando você entende e você obedece, a sua descendência, ela é abençoada. Por quê? Porque geramos princípios em pessoas. Geramos nas pessoas princípios que a Bíblia nos norteia. Gente, não tem como errar quando você segue a palavra de Deus. A única forma de errar, mesmo seguindo a palavra de Deus, sabe quando é? Como é? É quando você dá lugar ao diabo.
Sabe por que um crente vacila, um crente tropeça, um crente chora, um crente padece? É porque muitas vezes dá lugar ao inimigo e o inimigo entra. Não, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, gente. Fecha a brecha, fecha lugares, fecha a porta, fecha o ouvido, fecha a janela, fecha os olhos, fecha a boca. Não deem lugar ao diabo. Estão entendendo? Então Abraão sai da terra da idolatria. Como é que chamava essa terra? Para um direcionamento de Deus. Agora observe, até hoje, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões vão resultar em uma coisa, seja ela boa ou seja ela ruim, tá? Todas as nossas escolhas, todas as nossas direções, todas as nossas diretrizes, tudo que nós fizermos por conta própria, vão resultar em coisas boas ou em coisas ruins. O meu conselho é que no momento da adversidade, no momento da crise, no momento da prova, no momento do furacão, né, no momento do borbulho, no momento que o caldo está entornando e o negócio está pegando fogo e não sei o que lá mais, não saia do seu lugar, fique firme. Não tome nenhuma decisão, porque você pode se estar tomando a decisão precipitada. Porque a tendência é o seguinte, a tendência humana é o seguinte, isso é natural, não precisa ser espiritual para isso. Isso é natural, você está botando a mão aqui está quente, começou a queimar a sua mão, o que você quer fazer? Você quer tirar a mão. Então você está numa situação, o negócio está pegando fogo, está complicado, você quer sair, você quer procurar conforto. E o homem, ele é um ser que ele tem dificuldade em não se adaptar, mas ele tem dificuldade em mudança, tá? Deus é um Deus que trabalha com as impossibilidades. Diga comigo, Deus é um Deus que trabalha com as impossibilidades. Por que eu digo isso? Com base no que nós estamos estudando, falando, é incrível observar, é incrível ver como os descendentes de Israel, quando eu falo descendentes de Israel, eu falo do início da árvore genealógica, o principal, o tronco, tá? Então é incrível nós observarmos como todos os descendentes, né, que saíram dos patriarcas, eles vieram de mulheres estéreis, todos eles. Vou te mostrar agora. Gênesis capítulo de número 16. Vou precisar de sua ajuda novamente, Brenda. Gênesis capítulo 16, verso de número 1. Sara, mulher de Abrão, não podia gerar. Abrão esperou 25 anos a sua promessa, Isaque. Alguém leia para nós? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Pronto? Ela não podia o quê? Ter filhos. Ela era o quê? Estéril. Tá bom? Obrigado. Isaque. Abraão esperou 25 anos a sua promessa, Isaque. Tá? Então Abraão, a mulher de Abraão, Sara, ela era estéril. Agora, Rebeca, mulher de Isaque, também não podia gerar. Gênesis 25, 21. Abra para nós, gente. Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Porque ela era estéril. Continua. E o Senhor? E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu um filho. Amém. Tá vendo? Mais uma outra esposa do patriarca. O primeiro foi Abraão, o segundo foi Isaque, marido de Rebeca. E Isaque, olha que interessante, Isaque se casou com 40 anos e os filhos Jacó e Esaú nasceram quando ele tinha 60 anos, ou seja, passaram 20 anos. E a mulher ali tentando, eles tentando, a família tentando, o casal tentando, até que ela concebeu. Mais uma. Primeiro foi Sara, segunda foi Rebeca, a terceira, Raquel. Gênesis 29, 31. Gênesis, capítulo de número 29,
31. Raquel, mulher de Jacó, que foi a mãe de José e Benjamim, também era estéril antes de ter os filhos. Leia. Viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe o filho. Raquel, porém, era estéril. Raquel, porém, era estéril. Muito bem. Agora, amados, eu quero mostrar algo para vocês, e eu vou acabar por aqui, são 8h43, geralmente a gente acaba 8h45, me dê mais aí uns 5 minutinhos, talvez um pouquinho mais, para me concluir esta parte aqui, para mim não voltar na semana que vem, e a gente, sabe, pegar só um pedacinho e depois iniciar. Deixa eu acabar aqui. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes, falando dessa peregrinação de Abrão, né? O primeiro mapa que eu quero mostrar para vocês aí é o mapa 9. O mapa 9. Quando Deus fala para Abrão, Abrão, sai da terra dos teus pais e vai para uma terra que vou te mostrar. Olha ali, gente, nas duas televisões nós temos, quem puder assistir aqui, vê aqui, veja aqui, quem puder ver lá, veja lá. Ele sai ali de Ur dos Caldeus, Gênesis capítulo 11, verso 31, região da Mesopotâmia. Olha lá o rio Tigre lá embaixo, lá em cima, aliás, tá bom? Ele passa, essa é a peregrinação, a ordem de Deus foi para ele, sai da sua terra. Ele saiu de Ur dos Caldeus, tá? Ele passou em Nippur, passou na Babilônia, passou perto de Acade, Mari, vai seguindo, atravessa o rio Eufrates, vai lá em cima, passa em Arã, Padã Arã, Alepo, Ramate, Damasco, Azor. Ele passa em Canaã e ele passa em Heliópolis e volta para Berseba. Vocês vão observar, nós vamos ver mais à frente, que essa rota é uma rota muito famosa, que eles saem das regiões onde eles estão, provavelmente tudo ali na região da Mesopotâmia, e vão desaguar, vão finalizar, ou seja, vão parar para em Canaã. Mapa de número 10, por gentileza, querido Giliate, coloca na tela para nós. Nós temos aí, abra a tela, isso, nós temos aí um obelisco do deus Nanar. Ele era um deus sumério, ele era considerado um deus da lua, que era a principal divindade em Ur dos Caldeus. Ali no centro, ali, um obelisco é como se fosse uma torre, né? Você está vendo ali cinza no centro, é a entidade do deus Nanar. Esse é um dos motivos, pode deixar esse mapa aí, por gentileza, que Deus disse a Abraão. Ora, Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus o arrancou do meio dos deuses estranhos. Deus o arrancou do meio da Babilônia. Ele passou por ali. Deus o arrancou do meio da idolatria e disse: Abraão, agora eu serei o seu Deus. Por que Deus fez isso? Porque naquela região eram muitos os deuses dos caldeus. Eram muitos os deuses dos caldeus. Eram muitos os deuses dos sumérios. Tá? Tem um mapa ali que nós vimos, ali, a Suméria está ali, ó. Eram muitos os deuses caldeus, ali embaixo, abaixa um pouquinho isso, o seu mouse ali, perto da palavra lua, Gileade, lua, lá em, isso, ali é a região da Suméria, dos caldeus, Suméria acima, Babilônia mais acima, e Arábia ali também. Essa região era uma região famosíssima em levantar divindades, em adorar divindades. Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, não dá para você ficar aí, Abraão. Tem muito Deus aí que o negócio não é brincadeira, né? E eu vou ler daqui a pouco, procure para mim aí, Salmo 115, verso 4, eu vou ler com vocês o que Deus disse para o salmista. Olha só, e é um dos motivos que Deus disse: Abraão, você tem que sair daí, Abraão.
você vai se corromper, eles vão te sufocar. Quando você não tiver condições de ficar no lugar, olhe para mim. Quando você não tiver condição de ficar num ambiente que você vai prevalecer, que o Senhor vai ser grande na sua vida, que Deus vai te abençoar, Deus prefere te arrancar de lá. Foi o que Deus fez com Abrão. Salmos de número 115, verso 4 até o verso 9. Alguém pode ler para nós? Salmos de número 115, versículo 4 até o versículo 9. Olha o que o Senhor disse ao salmista. Os ídolos deles são de prata e ouro. Presta atenção, vamos devagar. Os ídolos deles são o quê? De prata e ouro. Prossiga. Obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Meu Deus. A eles se tornem semelhantes os que os fazem. Peraí, verso 8. Olha porque que Deus disse para Abrão: sai daí, rapaz, escapa pela tua vida, porque tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Está vendo o problema da adoração, a imagem, a idolatria? É se tornar como eles. E olha o perfil, os ídolos deles são prata, são bonitos, é de prata, é varioso, é de ouro, né? Mas tem o seguinte, é obra da mão de homem, não tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E aí o verso 9, leia para nós. Israel confia no Senhor. Ele é o auxílio e o seu escudo. A minha versão diz assim: confia, ó Israel, no Senhor, porque Ele é o teu auxílio e Ele é o teu escudo. Eu venho aqui nessa noite para dizer para você: confia no Senhor. Não confia em imagem, não confia em idolatria, não confia em amuleto, não confia em mendiga, não confia em nada, mas confia no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio forte, Ele é o nosso Deus, e a Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quantos dizem? Amém. Põe para nós e agora eu encerro. Deus um. Deus um, a imagem do Deus um. Abre para nós. Isso. Essa é uma das deidades. Deidade é divindade, é deuses, né? Deuses, lembrando, com letra minúscula, tá, gente? Quando se referimos a um Deus que não é o verdadeiro Deus, porque os outros são cópia, viu? Os outros são imitação, né? O nosso Deus é o único verdadeiro. Então essa é uma das deidades chamada Ishtar. Essa deusa Ishtar é a deusa da ambiguidade, ou seja, da inversão sexual dentre os deuses, para adentrar ao mundo dos mortos. Olha a imagem dela lá, olha os pés dela. Está vendo lá como se fosse de um animal? Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, não quero aqui colocar medo na cabeça de ninguém, mas muito cuidado com imagens que você coloca dentro da sua casa. Você está vendo do lado dela lá? O que é aquilo ali? A figura de quê? É uma coruja. Tudo isso vem da mitologia dos caldeus, da Suméria, da Babilônia. Tem gente que, eu já vi, né, casa de algumas pessoas, cheio de coruja, coruja aqui, coruja acolá, elefante, não sei o que lá mais e tal. Eu acho que o único animal, né, não vou entrar nesse mérito, que nós vamos encontrar no céu, que eu vou achar que é bonito, é um cavalo. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vem montado num cavalo branco, né, e sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, gente? Põe a segunda imagem. Segundo Deus, com letra minúscula. Ele nem merece ser dito, chamado de Deus. Olha aí. Isso. Essas eram as imagens que eram adoradas na região da Caldeia. Tá? Essas eram as imagens que Abraão cresceu ali. Imagina, gente. Olha aqui. Agora, olha aqui para mim, enquanto você olha para a imagem, presta atenção que eu vou falar. Veja se Abraão não é um camarada de fé. Quem é que pregou Deus para ele? Quem é que falou de Jesus para ele? Quem é? Aonde você viu isso?
Mas ele ouve a voz do Senhor de repente, do nada, e diz assim: Abraão, eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida, mas para mim completar essa obra, você tem que sair daí, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagine Abraão, pega todo mundo e vai. Gente, aquele percurso daquele mapa, bota o mapa de novo lá, o mapa do percurso de Abraão, acho que é o 9, isso. Imagina, ele fez toda essa trajetória, todo esse percurso, sem GPS, sem mapa, sem saber aonde ele ia parar. Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Hein? Eu ainda não peguei ali, mas eu poderia trazer na próxima vez a distância, né, entre dos caldeus até a região de Canaã ali. Gente, ele sai andando, ele vai andando, vai peregrinando. Novamente, nós caímos na palavra peregrino. Peregrino vem de quem? Éber. Última imagem do Deus 3, e a gente encerra por aqui. Esse Deus aí era o Deus Tanar. Tanar é Bíblia em hebraico. Nanar, essa era a entidade, sentado ali na cadeirinha dela, tá? Onde eles adoravam. Era a representatividade do sol. Aquele negócio ali, ó, era como se alguém estivesse segurando um sol. As pessoas vinham, se prostravam diante deles, possivelmente deixavam uma oferta, uma oferenda, um sacrifício, né? E aí saíam para continuar a sua vida, porque criam que o Deus Naná iria abençoá-los. Pastor, sim, senhor. Será que é dali que vem a canção Nana Neném, então? Ô, irmão. Pode ser. Naná. Não sei. Você falou que é Deus como é que é? Da lua? Da lua. Pode ser. Eu não vou descartar a sua ideia, apesar que seja um pouco cômica, que eu vi que os irmãos já começaram a rir aí, né? Mas faz sentido. Você sabe por que faz sentido? Porque as pessoas... as pessoas, elas têm essa capacidade de trazer coisas que têm um significado. Por isso, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Olha, eu encerro aqui dizendo o seguinte: foi assim que se deu início dos patriarcas. Então esse é só o piloto, tá, gente? É o piloto. Nós vamos falar de tanta coisa, tabernáculo e outras coisas mais. Então nós temos aí os hebreus, os filhos de Israel e a nação de Israel. Semana que vem vamos falar de Jacó, dos edomitas, Jacó e Esaú, e por aí vai. Amém? Alguma pergunta dentro do assunto que nós falamos? Sim, existem. Isso aí eu não posso te dizer. O que acontece é o seguinte, que a gente sabe da história, é que não eram poucos deuses. Para você ter um exemplo, eu estava vendo algumas imagens nas minhas enciclopédias, e a gente pega os deuses da antiguidade e a gente vem trazendo para os nossos dias. E eu observei que muitas dessas divindades, ali tem também aquela deusa Shiva, tá? Tem muitos deuses que hoje estão na Índia. Você sabe que um dos países mais idólatras do mundo, Índia tem, escuta isso, Gileade, milhares e milhares de deuses. Entendeu, gente? Por isso que quando Paulo chega lá em Atenas, naquela região da Grécia, ele procura onde está o Deus dele, e eles perguntam: o que você veio fazer aqui? Eu vim adorar ao meu Deus. Mas que Deus é esse? O Deus que ninguém vê, né? Como é que é o texto diz, pastor Almeida? O Deus desconhecido, porque para eles Deus tinha que ser visto, tinha que ser palpável, e Paulo adora um Deus que ninguém vê. Por isso que ele era criticado. Por isso que os cristãos, hoje cristãos, por isso que os judeus, o povo de Deus, era criticado, porque era o único povo que adorava um Deus desconhecido, um Deus que ninguém via, um Deus
invisível. Eu estava procurando essa palavra, invisível, invisível. Mas é um Deus que é invisível. Nós não podemos ver os nossos olhos, mas quando Ele fala, nós ouvimos. Quando Ele vê, a Bíblia diz que Ele tem olhos como chama de fogo, e a presença dEle é quase palpável no nosso meio. E Ele opera nos nossos dias até hoje, amém? Pai, eu te dou graça nessa noite, muito obrigado pelo que o Senhor fez, pelo que nós aprendemos, adquirimos, recebemos do Senhor aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o que o Senhor está fazendo aqui é algo único. Senhor, muito obrigado porque o que o Senhor está fazendo aqui, ó Deus, está transformando vidas. O Senhor está libertando vidas, almas que estavam cativas. Está cumprindo a palavra que Jesus disse quando entrou no templo, abriu o rolo e disse que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, para trazer, levar liberdade aos cativos e oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Deus, em nome de Jesus, continua nos abençoando. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa os que estão aqui, obreiros, os obreiros que estão aqui, ó Deus, aprendendo da tua palavra, juntos crescendo na graça, no conhecimento. Que os filhos dos seus obreiros, desses obreiros, sejam bênção, sejam obreiros como eles, sejam homens de Deus usados pelo Senhor. Que os nossos jovens, Senhor, que estão recebendo do Senhor, ó Deus, eles possam impactar outros jovens, levar a tua palavra. Ó Deus, abençoe esta igreja, a igreja americana. Abençoe o evento que vai acontecer aqui nesse final de semana. Senhor, eu sei, nós já sabemos que o Senhor já declarou, o Senhor já marcou aquilo que vai acontecer aqui no sábado e no domingo. Por isso nós já manietamos o valente e dizemos que qualquer armadilha preparada por ele não prevalecerá. Toda obra do inferno está cortada agora. Eita! Levanta a sua mão e adore ao Senhor, porque Deus está cortando a obra do diabo, o empecilho que ele tentou levantar, o obstáculo, o laço, ele está quebrando, sendo quebrado agora, no nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, prospere-os, Pai, aonde eles colocarem a planta dos seus pés, prosperidade, ó Deus, abençoa a abundância, dê saúde, dê vitória aos teus filhos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus.